Olá, pessoal. Aqui é Guilherme Azevedo. Estamos aqui para mais um Hangout do M30, no M30 TV. Hoje é dia 1º de maio de 2019, Dia do Trabalho, e nós hoje vamos falar a respeito da situação que hoje vive a Venezuela, e o tema do nosso bate-papo aqui hoje, do nosso debate, é a ditadura socialista venezuelana. Porque aqui no M30 a gente chama as coisas pelo nome. E nós temos a honra hoje de receber dois convidados especiais. Primeiramente, Gerson Gomes, coronel do Exército Brasileiro na reserva, filiado ao Novo desde 2015, atualmente residindo nos Estados Unidos. Bem-vindo novamente, Gerson, para o nosso Hangout. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar com você de novo aqui. E temos também Cristiano Ferraz, estreando aqui conosco. Cristiano é engenheiro de telecomunicações, consultor, conferencista e professor de novas tecnologias para diversas empresas na América Latina e Europa. Atualmente reside em Niterói, no Rio de Janeiro. É um liberal e também é um apoiador, entusiasta do Partido Novo. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, amigos. Para mim é uma honra também poder participando desse debate. Tá? E eu sou apoiador do Novo, sim, desde antes da formação do partido, para angariar a assinatura. Quer dizer, minha história talvez seja até mais longa que a do Gerson aqui, dessa relação com o Novo. Tá certo. Obrigado. Então, pessoal, a gente hoje vai bater um papo aqui a respeito dessa situação calamitosa hoje que vive a nossa vizinha Venezuela, né? E eu vou fazer um pequeno apanhado aqui, um breve histórico dessa nossa vizinha, dessa nação que está aqui do nosso lado, que no início do século passado, em 1914, veio descobrir petróleo em seu território, e hoje ela é a nação que é a que mais tem petróleo no seu território. Então, é uma nação que teria tudo para ser extremamente rica, desenvolvida, inclusive na primeira parte do século passado, até 1950, ela realmente se desenvolveu, apesar de viver momentos de ditadura política. Ela implementou o liberalismo econômico, conseguiu prosperar economicamente, até que se tornou, na década de 50, a quarto maior PIB per capita do mundo. E em 1958 teve um golpe de Estado lá, e de lá para cá as coisas começaram a piorar gradualmente, com a estatização da indústria, depois a formação de um petroestado, né? A estatização do setor petroleiro, até que em 1999 tivemos a eleição de Hugo Chávez, e aí a implementação do chavismo, logo depois veio Maduro, e a gente chegou a essa situação que a gente está hoje. E após esse breve histórico, eu vou deixar para quem realmente conhece muito bem não só o país, mas como também os venezuelanos, que é nosso convidado, que hoje começa com a palavra, Cristiano Ferraz. Cristiano, conta para a gente, por favor, como é que é essa sua aproximação com a Venezuela com os venezuelanos, né? Um pouco dessa história, de como você conheceu o país e o povo de lá. E conta também para a gente o que você acha e qual a sua perspectiva sobre como a Venezuela chegou até essa situação atual, né? Qual o papel que o PT teve nisso, Foro de São Paulo, enfim, dá a sua perspectiva para a gente, por favor. Pois não, com prazer. Eu conheci a Venezuela pessoalmente, minha primeira visita foi a trabalho e, subsequentemente, eu fui várias vezes à Venezuela, sempre a trabalho, para ministrar cursos e consultorias, especialmente para duas empresas, a CanTV, que era uma companhia que no início ainda não era privada, depois ela virou privada e mais recentemente ela voltou a ser uma empresa estatal. Quando eu comecei, ela era uma empresa estatal. E a PDVSA, que também era uma empresa estatal. As operações americanas já tinham sido estatizadas na década de 1960 e ela era uma empresa estatal de alta capacidade técnica. Aquilo tudo que a gente diz da Petrobras, a PDVSA eram essas as duas empresas principais com que eu trabalhava com tecnologia de telecomunicações.
De 1985 para cá, eu pude conhecer e fazer muitos amigos na Venezuela, com os quais eu mantenho contato até hoje. Tá? Muita gente da própria petroleira continua em contato até hoje, muitos deles estão aposentados, muitos sofreram bastante no primeiro governo de Chávez, tá? Quando foi decretada uma guerra geral, uma greve geral, depois eu vou falar um pouco nisso, e depois de um embate de algum tempo, eles foram, praticamente todos os meus amigos foram demitidos. Em consequência dessa demissão, inclusive, houve problemas técnicos grandes na PDVSA, na petroleira, e muitos deles voltaram a trabalhar, mas como prestadores de serviço em empresas terceirizadas, porque o pessoal que entrou não tinha experiência ainda em nenhuma das áreas de operação da petroleira. Um pouquinho complementando sua história, Guilherme, agora sobre as últimas décadas lá, a Venezuela, até entrar a ditadura, era considerada a democracia mais longa aqui da América Latina. Foram praticamente 50 anos de governos eleitos democraticamente, a partir de 1960, e alternavam-se duas correntes políticas, dois partidos políticos, que eram a Acción Democrática, AD, e os seguidores se chamam ADECOS, e o COPEI. A história realmente que eu conheço começou no final da década de 1960 e nos anos 70, quando houve a crise do petróleo no Irã e o preço do petróleo subiu bastante. O presidente naquela ocasião era o Carlos Andrés Pérez, o chamado de CAP por eles, são as iniciais dos nomes dele, e naquela ocasião ele e o governo venezuelano aproveitou essa subida enorme de preço de petróleo que teve na ocasião e fez muito trabalho social. Eles fomentaram, por exemplo, estudos do povo deles no exterior. Eu tive amigos que estudaram na Universidade Patrício Lumumba, na União Soviética, outros estudaram em universidades alemãs, outros em universidades suecas. Então, eles realmente fizeram sua carreira e sua pós-graduação nesses países. Voltaram depois para a Venezuela, ajudando sempre a criar uma excelência técnica maior. O que acontece é que, naquela ocasião, para poder fomentar os programas sociais, o governo criou dois tipos de câmbio. Quando eu conheci a Venezuela, em 1985, havia um câmbio que eles chamavam de câmbio preferencial, que era 4,30 bolívares por dólar. Depois entrou o câmbio, e entrou também, na ocasião, havia o câmbio livre, que era de 12 bolívares por dólar. Como eu morava na Guatemala nesse tempo, eu fazia quase todas as minhas compras na Venezuela, porque eu recebia 12 bolívares por dólar quando eu trocava na casa de câmbio e comprava os artigos importados por 4,30 bolívares por dólar. Consequentemente, era muito barato comprar tudo lá. Isso causou um problema na Venezuela, que foi a diminuição da produção agrícola. Como eles tinham dinheiro para comprar lá fora, o pessoal se acostumou a ficar rico. Eles consumiam muita coisa importada, mas quem produzia nos campos eram os colombianos, tanto na Colômbia como na própria Venezuela. Veio um fluxo migratório muito grande da Colômbia, que estava pobre e em guerra já nessa época, desde os anos 70, e a Venezuela, então, passou a praticamente se achar rica. Tá? Os cidadãos venezuelanos faziam férias em Miami, gastavam e produziam pouco. Então, essa distorção ela foi perdurando, com uma agravante. O fato de ter dois câmbios fez com que o governo leiloasse, concedesse bolívares preferenciais para as empresas importadoras, dos amigos do governo. Então, começou a entranhar-se uma corrupção que não havia antes na Venezuela. Corrupção com política sempre está ligado, mas essa corrupção por essa diferença cambiária era enorme. Então, ela contaminou todo o governo. O Carlos Andrés Pérez foi sucedido no seu governo, ainda com popularidade muito alta, porque foi a grande época de crescimento importante para o país. Foi sucedido por um outro presidente, Luzink, que não conseguiu, já no final dos anos 80, manter os privilégios que o petróleo dava, mesmo porque o custo do petróleo baixou muito. Tá? Depois da crise do Irã, da segunda crise do Irã, que fez com que subissem os preços e financiassem tudo isso, os países que não exploravam passaram a explorar e forçaram a caída dos preços. A Venezuela era, naquela ocasião, o único país latino-americano que estava na OPEP. Depois o Equador também entrou na OPEP. Bem,
Então, o governo de Luzink ele foi passando de crise em crise. Paralelamente com isso, as Forças Armadas sempre tiveram muita influência dentro da Venezuela, era uma instituição importante. Mas os oficiais mais jovens, tá? E um exemplo disso é o oficial Chávez, ele era capitão do Exército, com 28 anos, e ele foi um dos líderes, entre outros vários, de uma corrente que se chamava já na ocasião bolivariana dentro das Forças Armadas da Venezuela. Tá? Os oficiais mais graduados não apoiaram, em sua maioria, conservadores, e não apoiavam essa corrente. Mas, mesmo assim, esses núcleos bolivarianos do próprio exército, liderados, entre outros, pelo Chávez, criaram uma intentona muito grave em 1989. Nessa ocasião, Carlos Andrés Pérez era presidente. Eu tenho uma amiga pessoal que é colombiana, mas estava trabalhando na Venezuela, da minha empresa, naquela ocasião, e durante os 5 dias em que durou o estado de sítio, ela ficou presa no hotel, sem poder sair do hotel, e ficou muito impressionada. Quando ela voltou, ela me contava dos caminhões com mortos que passavam na autopista que estava em frente ao hotel dela. Na ocasião, quando foi decretado o estado de sítio, houve no bairro do Petare, por exemplo, que é um bairro pobre de Caracas, muita morte. Tá? As pessoas, por apenas saírem às ruas, eram alvejadas pelas forças leais ao governo. Tá? O total oficial de mortos era de 240. Na verdade, estima-se que o número é muito maior. As estimativas mais conservadoras colocam o número de mortos nesse conflito em 1.200 e as estimativas menos conservadoras chegam a 4.000 mortos nessa ocasião. Foi uma comoção grande. Mas, após esses 5 anos, o governo conseguiu conter essa revolta. Agora, nas Forças Armadas e na Central de Trabalhadores e nos sindicatos, cresceu muito esse movimento. A origem desse movimento bolivariano vem da década de 1960. Era elementos da guerrilha que tinham tido treinamento em países comunistas na ocasião, em Cuba especificamente, voltaram para a Venezuela e foi a época da criação das Farc na Colômbia e desse movimento guerrilheiro na Venezuela, mas a diferença foi que na Venezuela o movimento cooptou e instalou-se dentro das Forças Armadas, nos oficiais jovens. Esse é o componente que difere na Venezuela dos outros países da região, essa penetração numa das instituições mais importantes da República. Continuando um pouco o detalhamento da história, depois desse estado de sítio em 1989, houve um levante, um golpe em 1992, houve um outro golpe depois que teve menos relevância. Nesse golpe, os golpistas eram grupos militares também, desses oficiais jovens bolivarianos, que tinham o plano de apreender e deportar o presidente Carlos Andrés Pérez quando ele estava em Davos, estava no seminário de economia lá, esse encontro que tem em Davos. Mas os oficiais mais graduados e as forças leais ao governo descobriram isso e não permitiram essa apreensão. O Chávez chegou a ocupar, os sublevados ocuparam alguns quartéis e chegaram a ocupar palácios governamentais, mas foi sufocado o movimento. E Chávez foi preso e ficou preso por 2 anos durante esse golpe. E aí ele publicamente, um dos oficiais que liderava também o golpe, foi morto na ocasião. E o Chávez sobreviveu e ficou preso 2 anos. Mas ele clamou para si mesmo a responsabilidade e a liderança desse grupo. Então, aquilo que já era grave antes, continuou grave depois. Somaram-se a isso os escândalos de corrupção. Então, no afã, a imprensa ela pegou muito nesses casos de corrupção. Em 1993, houve o impeachment do Carlos Andrés Pérez, e logo depois, 1 ano depois, 2 anos depois, ele foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão por corrupção. Então, anulou essa força. O presidente que entrou era um velhinho lá atrás, sabe, daqueles que eram democratas da década de 1960, nessa ocasião ele já era velho, o Caldeira, mas o país já estava em completa desagregação política. Muitas forças políticas se embatendo entre si. No auge, e além disso, os preços do petróleo estavam baixos, havia inflação, e o Caldeira, para acertar as contas do país, que estavam completamente
destroçadas, ele chamou o FMI, conseguiu alguns bilhões de dólares de aporte do FMI, mas com isso vieram as medidas draconianas e monetaristas de diminuir o investimento. Então, aquilo que era um problema fraco, ele passou a ser percebido e utilizado pelos movimentos de esquerda como uma acusação contra o capitalismo, contra o governo corrupto, contra a direita corrupta que estava no poder. E no auge dessa impopularidade por causa das medidas do FMI e por causa do Caldeira não ter força política, o Chávez surgiu e despontou. O país já estava bastante dividido numa eleição em que uma ex-Miss Venezuela, Irene Santos, e um outro candidato de centro concorreram junto com Chávez. E Chávez ganhou com mais de 50% dos votos válidos. Se instalou ganhou as eleições em 1998, o governo dele se instalou em 99, e em 99 ele chamou uma Assembleia Constituinte. E aí começou o plano que tinha sido arquitetado, e a gente não sabia disso na ocasião. A gente via acontecer, mas não sabia de onde estava vindo. No Foro de São Paulo. Tá? Naquela ocasião, já a imprensa, a grande imprensa, nem brasileira nem de outros países, falava nesse Foro de São Paulo, que foi uma reunião inicial de lançamento disso em Havana, com a presença de Lula, que não era político, não era presidente ainda, de várias entidades de esquerda. O Fernando Henrique Cardoso, com seu partido PSDB, participou, mas tudo isso foi arquitetado e liderado pelo Fidel Castro. Tá? Então, quando o Chávez entrou e chamou a Constituinte, a primeira coisa que eles fizeram assim, de importante para conter o ímpeto, outra das instituições importantes do país, que era o tribunal, chamava-se Conselho Superior de Justiça, eles mudaram o nome para Tribunal Superior de Justiça, colocaram esse tribunal com 20 integrantes, e ele passou a colocar, e os novos membros foram nomeados pelo Congresso. E o Congresso, em sua maioria, era de bolivarianos chavistas, ou seja, eram socialistas também. Cabe dizer que a tradição do Exército Brasileiro ela não é uma tradição de esquerda, é uma tradição conservadora. Lá na Venezuela, todos aqueles movimentos eram coordenados pelos russos na ocasião. Na ocasião ainda da Guerra Fria, foi quando isso se instalou dentro das Forças Armadas. Então, essa a origem do movimento está na subversão liderada pela Rússia naquela época, que era um conflito no mundo inteiro. Cuba foi o primeiro país que caiu, e a partir daí a gente sabe que as décadas de 1960 e 70 foram décadas em que houve muita atuação do governo soviético aqui na América Latina. Então, em 99, constituintes mudaram a corte. Em 2002, uma central, que eles chamam de Central Pelega de Trabalhadores, convocou uma greve geral. Tá? E foi em 2002 que esses meus amigos da PDVSA, que participaram dessa greve, foram demitidos, sumariamente demitidos, todos. Tá? Mais de 2.000 pessoas foram demitidas na ocasião. Nessa ocasião, o governo, eles chegaram a ocupar por menos de 24 horas o Palácio do Governo. Os empresários capitalistas, no linguajar deles, ocuparam, e as grandes cadeias de televisão, elas naturalmente já estavam contra Chávez. Tá? E o Tribunal de Justiça, nessa ocasião, declarou que os golpistas estavam isentos porque eles ocuparam um governo que estava vago. É que Chávez tinha se ausentado de Caracas e eles tomaram nessa ocasião. Como as tropas leais tomaram isso de volta menos de 24 horas depois, acabou dando em nada esse golpe. Mas o Chávez ficou muito chateado com a Corte Superior de Justiça, tá? Ou esse Tribunal Superior de Justiça. Então, o que ele fez logo em seguida, e conseguiu isso 2 anos depois, foi aumentar o número de juízes, de magistrados nesse conselho para 33. Então, realmente, aí foi quando o negócio degringolou. Foi quando acabou de ter uma Corte de Justiça independente e essa passou a ser totalmente subserviente ao Congresso, que era liderado por chavistas, e ao pessoal e ao próprio executivo.
Então, é como se tivesse deixado de existir a Corte de Justiça. Dentro da Corte de Justiça estava o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal de Justiça, a Corte Constitucional, a Corte Social e uma outra que eu não estou lembrando agora. Tá? A Constitucional tinha 7 juízes e as outras as outras 5 tinham 5 juízes cada uma, total de 32 integrantes. Tá? A partir daí, então, ele conseguiu que a Assembleia criasse uma lei habilitante que permitisse a ele legislar, tá? Estou aqui com um problema com a rede. Vocês estão ouvindo ainda? Tá bem, tá muito bom. Pode continuar. Tá, voltou. Pode continuar, voltou. Tudo certo. Tá. Então, ele conseguiu essa lei habilitante e ele passou a legislar a partir de 2004, ele passou a legislar. Então, aí foi quando o país tornou-se uma ditadura, de fato, tá? Com a hegemonia deles. Como toda a estratégia de conseguir isso tinha sido obtida com a ajuda de Cuba, do Foro de São Paulo, a liderança ideológica era de Cuba. O apoio era da Rússia, já não mais da União Soviética, mas da Rússia. Apoiavam também esse governo o Irã e a China. Tá? Então, os 3 sustentáculos externos eram a Rússia, Cuba e o Irã desse governo. Tá? E o petróleo começou a subir de preço outra vez, e subiu bastante. Então, o governo começou a ter dinheiro. Aí começou aquela história. Tá? Eu, nessa ocasião, falei com meus amigos de lá, por exemplo, tinha uma senhora que eu conhecia, que a família dela tinha uma fazenda, onde se plantava arroz. Aí ela falou, Cristiano, para você entender a situação, é o seguinte, se eu plantar arroz, eu preciso de insumos. Os insumos são importados. As sementes, tanto as sementes quanto os defensivos agrícolas e adubos são importados. Se eu conseguisse isso a preço oficial, eu conseguiria produzir barato. Mas como eu só consigo comprar dólar no paralelo, porque isso fica para os amigos do governo, para produzir, eu perco dinheiro. Se eu for produzir, eu tenho que comprar caro e o preço do arroz aqui é barato. Então, não cobre sequer as minhas despesas. Então, o que a gente fez foi reduzir a quantidade de empregados na fazenda para um só. A gente pegava o que colhia, guardava para plantar no ano seguinte e plantava sem defensivo agrícola. Então, cada vez a gente foi produzindo menos, tá? Porque era obrigado a vender pelos preços tabelados pelo governo. E eu só plantava para não perder as terras, porque se as terras não tivessem atividade, elas seriam confiscadas e socializadas, tá? Desapropriadas para a reforma agrária. Então, essa situação ela se repetiu em muitos lugares lá. Eu cansei de ver isso já na década de 2000 lá. A última vez que eu estive na Venezuela foi em 2010 ou 2012, e aí a situação estava muito pior. Os amigos que eu tinha, eles contavam, por exemplo, como é que foi o negócio dos mais médicos e das universidades populares. O Chávez fazia um chamado, nós vamos abrir hospitais nas favelas. Aliás, foi na Venezuela que eu vi pela primeira vez teleférico sendo instalado muito antes do governo brasileiro pensar nisso. Tá? Quer dizer, era um plano realmente internacional de toma de poder com a cooptação dos mais pobres e iludindo-os. Tá? Isso é claro para mim hoje em dia. E o plano foi elaborado na década de 60, o Foro de São Paulo levou adiante esse plano e queria fazer isso propagar-se por todo o continente. Isso, para mim, é muito claro. Quando eu vejo as ações que aconteceram em outros países, isso fica claro. Mas era esse tipo de coisa que estava ocorrendo lá. Dinheiro havia, porque o petróleo estava caro. O petróleo chegou uma vez a $100 o barril. Então, nessa época, o chavismo tinha dinheiro para apoiar governos de esquerda em muitos outros países. Tá? Na ocasião, quem tinha ajudado a primeira ascensão de Chávez e dado o apoio internacional, além do apoio político, que era dado pela Rússia principalmente, e por Cuba, havia apoio em dinheiro também. E esse apoio em dinheiro vinha, em grande parte, do governo Lula aqui no Brasil. Entendam que o governo de Chávez se instalou em 99, ajudou o PT a eleger Lula, então, a partir houve o que eu percebo como uma relação simbiótica entre o Partido dos Trabalhadores e a ditadura bolivariana lá na Venezuela, que eles até hoje não reconhecem como ditadura. Tá? E os progressistas parece que também não têm coragem de chamar aquilo do que é uma ditadura. O resto a gente já sabe, porque é a atualidade. Mas essa é a perspectiva que eu consegui ter
tendo sido membro participante dessa história toda. Perfeito, Cristiano. Muito obrigado aí pela essa aula, né, que você deu aí para a gente. Realmente foi muito esclarecedor e eu acho que vai ajudar muita gente aí que for assistir nosso Hangout também a entender o histórico, né, de como a Venezuela chegou até esse ponto. Agora, vamos trazer um pouquinho para a atualidade, né? A gente tem hoje essa situação que praticamente de guerra civil, né? Só que de um exército comandado por um ditador e também por milícias armadas por esse mesmo ditador contra uma população desarmada, né? E isso, no âmbito da geopolítica, acabou fervendo, né? Esse caldeirão ferveu desde que o Maduro acabou convocando uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Ou seja, ele formou uma nova Assembleia, um novo parlamento, já tendo um parlamento constituído na Venezuela, né? Justamente porque esse parlamento que estava constituído tinha acabado de ser reeleito e a oposição venceu. Então, ele forma um novo parlamento e aí começa a, enfim, continuar com as suas medidas de opressão ao povo, né? E esse novo parlamento reage, o Guaidó se insurge como um líder. Agora, em 23 de janeiro, salvo engano, ele se autodeclara presidente da Venezuela, e aí a coisa realmente pega fogo, porque se, por um lado, os países ocidentais, mais de 50 países aí apoiam Guaidó, dentre os quais Brasil e Estados Unidos. Aqui na América do Sul, só a Bolívia, de Evo Morales, não apoia o Guaidó e apoia Maduro, né? E a gente chegou numa situação que do lado de Maduro está a Bolívia, está a Rússia, está a China. Então, eu queria que o Gerson comentasse para a gente, né, Gerson, você que é um expert aí em geopolítica, né? O que você está achando dessa situação, né, dessa influência da Rússia e da China? Enfim, fala um pouquinho para a gente a respeito disso, por favor. Então, a primeira observação, só uma pequena correção do que você falou, tem o Uruguai aqui também na América do Sul, que também apoia o governo Maduro. Então, nós temos, como você falou, a Bolívia, nós temos o Uruguai, e de países do entorno, nós temos a Nicarágua e o próprio México, além, obviamente, de Cuba, né? Então, dessa área que você menciona de interesse do entorno geopolítico, nós temos praticamente 5 países expressivos que nós poderíamos mencionar pelas conexões políticas, né? O principal deles agora é o próprio México, que acabou de eleger um presidente de esquerda, e essa situação na América do Sul ela segue todo um movimento de conversão um pouco à direita, né, com a eleição última do Bolsonaro, mas que a gente já observa esse movimento tanto na eleição da Argentina, na eleição do Chile, na própria eleição do Peru, ou mesmo da continuidade do movimento na Colômbia. E então, aos poucos, aquele objetivo do Foro de São Paulo que o Cristiano mencionou, que tinham sido atingidos quase na plenitude. Nós tínhamos praticamente todos os chefes de Estado na América do Sul e grande parte da América Central e Caribe já eleitos dentro desse movimento que o Cristiano colocou com apoio econômico da Venezuela e depois com o próprio apoio econômico do PT, por intermédio do BNDES. Então, houve uma rede muito bem arquitetada e que nós tínhamos tanto o José Dirceu, que ele já tem, nós temos várias oportunidades de perceber como ele enxergava isso de uma forma mais ampla, né, dessa eleição desses todos os chefes de Estado na América do Sul, mas também nós percebemos que toda a política externa do governo PT ela estava ancorada nessa estratégia anterior feita por Castro, por
como o Cristiano colocou, que iniciou lá no Foro de São Paulo, lá atrás, e isso tudo foi sendo desfeito de alguns anos para cá. Então, nós podemos até dizer que o Brasil foi um dos últimos países a romper com essa tendência, que foi uma tendência avassaladora, que nós temos praticamente todos os países da América do Sul, com exceção da Colômbia, mas praticamente todos os países da América do Sul tinham governos ou social-democratas, ou socialistas, ou governos de esquerda. Essa situação mudou bastante. Hoje a Venezuela está numa situação de bastante isolamento, né? E eu tenho certeza que o Cristiano vai colocar mais à frente um pouquinho a questão da presença militar cubana dentro da Venezuela, que hoje é um fator fundamental de sustentação para o Maduro. Mas quando você fala de geopolítica, a gente tem que olhar de uma forma mais ampla, né? E a gente percebe que a situação da Venezuela ela está sendo instrumentalizada tanto pela China quanto pela Rússia, mas essa instrumentalização ela é muito limitada, muito menos até do que a mídia tenta mostrar, porque os Estados Unidos, na verdade, eles têm uma conexão com a Venezuela econômica muito maior do que a gente poderia supor. Então, por exemplo, em toda essa crise que está acontecendo, e hoje mesmo eu assisti o discurso do Maduro na celebração do Dia do Trabalho, lá em Caracas, ele se refere ao Trump, ao imperialismo americano, aos Yankees, de uma forma bastante pejorativa, mas, na prática, nós sabemos que a estrutura do petróleo venezuelano é extremamente dependente das refinarias que estão nos Estados Unidos, da rede de postos de distribuição que estão nos Estados Unidos. Eles têm uma importação de insumos para o refino, né, em território venezuelano, que eles têm que fazer uma mistura, que também depende dos americanos, e até mesmo a comercialização do petróleo deles para fora, com exceção da China, depende de intermediações de empresas americanas também. Então, é um sistema muito, muito complexo, porque politicamente eles atacam os Estados Unidos, mas economicamente eles são muito dependentes. Então, essa semana passada, por exemplo, os Estados Unidos tomaram uma medida que muita gente fala sobre intervenção militar. Eu sei que mais tarde vocês vão me questionar nesse aspecto, porque o próprio Cristiano teve a experiência dele profissional. Minha experiência com os venezuelanos ela é mais no campo militar. Eu estive lá em 83, a primeira vez. Depois eu estudei em 93 com um capitão venezuelano no meu curso de aperfeiçoamento no Brasil, no Rio. Depois eu tive a oportunidade também de servir como instrutor no Equador, e lá eu também contactei oficiais venezuelanos que estavam numa missão de integração, mais na área esportiva, mas eu tive a oportunidade de conhecê-los também. E depois, com as missões do Haiti, várias vezes nós pousávamos na Venezuela, aguardando o melhor momento de pouso no Haiti, em aeronaves militares. E é costume, quando nós temos generais a bordo que fazem pouso na Venezuela, que o adido militar vá ao aeroporto e faça um pequeno briefing para a comitiva. Então, isso eu presenciei algumas vezes, já como oficial de Estado-Maior. Então, eu acompanhei a situação da perspectiva militar. Isso a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Mas quando o militar olha um cenário como esse, ao contrário do que as pessoas pensam, os militares eles não olham para a expressão bélica militar isoladamente. Existe um contexto econômico, existe um contexto psicossocial, que algumas coisas o Cristiano elucidou muito bem. Existem os antecedentes históricos, mas existe, acima de tudo, a capacidade do país de empreender a sua vontade, ou seja, o seu poder de decisão, fruto da reunião dessas expressões todas, científico-tecnológica, psicossocial, econômica, política, no campo internacional, internamente, e também a militar. Então, a militar ela é uma dessas componentes, e o americano sabe fazer isso muito bem. Eu me lembro que
das pessoas que eu estudei assim de política internacional dos Estados Unidos, eu me lembro muito da Madeleine Albright, e ela tinha essa capacidade de mostrar para os seus oponentes que a expressão militar ela caminhava junto com a expressão política, diplomática e a expressão econômica. E é o que os Estados Unidos fizeram agora, a semana passada. Pouca gente percebeu essa ação, mas foi congelado nos Estados Unidos toda a operação econômica das refinarias e da rede de postos de distribuição da Citgo, que é o braço venezuelano aqui nos Estados Unidos. E todo esse recurso foi colocado à disposição do Guaidó. Então, o que os Estados Unidos fizeram foi basicamente o seguinte: olha, todo o recurso financeiro advindo das operações de petróleo aqui nos Estados Unidos, eles estão reservados para aquele que nós reconhecemos politicamente como o presidente da Venezuela. E isso teve implicações muito grandes, porque as pessoas não acompanham aí no Brasil, e eu mesmo também não tinha muita noção, mas em 2017, por exemplo, os Estados Unidos foram os principais compradores do petróleo venezuelano, seguido pela China, e o terceiro maior comprador era a Índia. E de 2017 para 2018, e agora, praticamente a Índia não compra mais nada. Mas por quê? Porque no campo diplomático e por trás do campo econômico, os Estados Unidos eles ameaçaram com sanções econômicas todos os países que negociassem com o petróleo venezuelano. Então, na realidade, a situação hoje na Venezuela ela está economicamente insustentável para o governo Maduro. Então, quando se fala em intervenção militar, a gente acha assim, a gente entende, né, que o civil fica com essa perspectiva de por que os Estados Unidos não invadem, ou por que o Brasil também não toma logo uma posição porque ele é vizinho. Mas, na realidade, essa batalha ela acontece em vários campos, né? E hoje essa batalha está sendo ganha, ou pelo menos esse grupo do Maduro está perdendo muita sustentação por causa da componente econômica. E, claro, política também, porque, como você falou, mais de 50 países no mundo já não reconhecem o Maduro como presidente legítimo, e essa falta de apoio político internacional, essa fragilidade econômica interna, essa pressão externa que os Estados Unidos acabam impondo para os parceiros comerciais da Venezuela. Ontem foi avisado que voos americanos não podem sobrevoar mais a Venezuela a partir de ontem. Isso tem uma altitude mínima e os voos comerciais devem desviar o espaço aéreo venezuelano. E as companhias aéreas foram deixando de operar com a Venezuela. Então, tem uma série de consequências em cadeia que antecedem ou até mesmo acontecem paralelamente à expressão militar. Então, no ambiente geopolítico, o que a gente vê é a Venezuela de Maduro muito fragilizada, e esse desgaste ele tende a acontecer de uma forma muito maior. A China não tem capacidade de sozinha segurar a compra de petróleo, até porque a produção da Venezuela caiu muito nos últimos anos. Existe uma degradação que o Cristiano falou da própria petroleira, mas existe também uma diminuição da atividade com os Estados Unidos por uma estratégia deles mesmo, que nós já acompanhamos nos últimos anos, que foram comprando cada vez menos petróleo e se tornaram exportadores de petróleo, que é uma situação bem diferente daquela que o Chávez experimentou no auge do chavismo, né? Hoje a gente tem uma situação muito adversa para o governo do Maduro, e que, economicamente, com essa inflação astronômica que está lá hoje em dia, ela é praticamente insustentável. Perfeito, Gerson. Eu achei muito interessante você fazer essa ponderação a respeito da Venezuela de Maduro, que está realmente com problemas e de se sustentar, né, do ponto de vista tanto político quanto econômico. E você tinha falado um pouco antes sobre o apoio que os Estados Unidos já disse que dará a Guaidó. Ou seja, o que eu infiro das suas colocações é que
Por outro lado, a Venezuela de Guaidó tem ótimas perspectivas, né? Então a gente tem que torcer nesse sentido. Bom, agora o que eu gostaria, eu sei que o Cristiano já falou um pouquinho a respeito da influência cubana junto ao chavismo e falou um pouquinho também, deu uma pincelada na questão do narcotráfico, né? Mas eu queria, Cristiano, que você abordasse isso de uma maneira um pouco mais aprofundada para que as pessoas pudessem entender melhor essa influência militar de Cuba lá na Venezuela, o que isso representa, não só para o povo venezuelano, como também para essa situação toda geopolítica, né? E também a questão do narcotráfico, porque a gente sabe que essas ditaduras socialistas, elas costumam ter uma aproximação muito grande com enfim, os criminosos, né, com o narcotráfico principalmente, que é onde se consegue dinheiro para poder fomentar e sustentar, de certo modo, o regime. Então, Cristiano, passo aí a palavra para você, por favor. Tá. Obrigado, pessoal. Gerson, muito boa a sua apresentação. Ela complementou de forma muito bacana o panorama político internacional. E eu concordo, ipsis literis, com tudo aquilo que você colocou. Tá? Quanto a essa questão militar, tá, existem notícias fidedignas agora de que existem na Venezuela 8 batalhões, cada um deles de um pouco mais de 500 soldados, tá, com toda a cadeia de comando, estacionados na Venezuela, prontos para serem usados em caso de necessidade. São 4.500 soldados. Isso por baixo, porque na parte de cooperação não oficial, essa quantidade é muito maior. Alguns citam 60 mil cubanos que estão por lá, muitos deles ingressaram com o programa Mais Médicos, outros ingressaram com os programas das universidades populares. As universidades populares tiveram um grande apoio do público, e o público gostava e virou chavista por causa disso, que eles colocaram faculdades na favela, e lá no meio da favela o cara, em vez de fazer o serviço militar ou o serviço social, ele podia fazer cursos superiores. Por exemplo, podiam formar um engenheiro em 2 anos. Aí o Chaves ia e falava: ei, professores venezuelanos, vamos lá dar aula na favela por $50. Aí os professores venezuelanos falavam: não vou de jeito nenhum. Aí ele chamava Fidel. Aí, estou precisando de professor. Fidel mandava um monte. A mesma coisa dos médicos. E aconteceu até um fenômeno curioso. A última vez que eu estive por lá, eu via médicos cubanos operando operando cirurgias eletivas de estrangeiros, muito canadenses, por exemplo, ia fazer operação de reposição da articulação da perna, troca de joelho. Algumas operações dessas eram feitas nas horas livres pelos cubanos para ganhar um dinheirinho extra, né? Para não ficar aquele negócio de ganhar só o pouquinho que o governo de Cuba deixava com eles. Eu cito isso como curiosidade, mas a gente ia para um hotel internacional e via esse monte de gente doente, enfaixada, por lá, esperando a convalescença de alguns dias antes de voltar para seus países de origem. Mas não são só esses 4.500 soldados que são importantes. Existem alguns generais, por exemplo, o general Valdez, que é o general encarregado do apoio e da interlocução com as Farc. Tá? É um general cubano que está no Estado-Maior da Venezuela que cuida disso. Existe a chefia do Estado-Maior com o general Hermano Rodrigues. Existem um setor, são vários setores no Estado-Maior que cuidam de áreas essenciais que estão nas mãos cubanas. Por exemplo, esse general Rodrigues está encarregado das milícias que estão na Venezuela. As milícias são geralmente os soldados que provêm do narcotráfico, aqueles jovens que acham o maior barato ganhar um fuzil e uma motocicleta para sair por aí inspirando terror na população. Eu me lembro que ainda das últimas minhas viagens, a gente ficava no bairro de Miraflores, lá em Venezuela, e quando tinha alguma movimentação na rua, batiam panelas e tudo isso, essas milícias chegavam e a Guarda Nacional Bolivariana deixava passar, e os caras iam com um taco de beisebol quebrando espelhos e vidros dos carros que estavam estacionados, e vinham armados. Então, às vezes, tinha gente que filmava do alto dos prédios e eles tentavam alvejar essas pessoas, ficava todo mundo com medo de sair. Então, isso foi acuando a classe média alta, a ponto de a pessoa ter
receio dessas milícias e do dano físico que elas podiam fazer, acobertadas pela Guarda Nacional Bolivariana e, o que é pior, comandadas por um general que estava lá no Estado-Maior das Forças Armadas. Está ainda. Tem o departamento, o setor de inteligência militar, também é liderado por um cubano, que é o general Alejandro Ronda. Tá? E a coordenação do SEBIN e do DIE é feita também por cubanos. Tá? E apurou-se que os habilitadores técnicos do SEBIN é como a ABIN daqui, a Agência de Inteligência, ela é operacionalizada com tecnologia chinesa e inteligência iraniana, além dos cubanos. Tá? Então, tem generais que são cubanos e formados em Moscou. É o caso do Ramiro Mendes, o Eusébio Serrat, e há outros por lá também. Então, existem esses generais no Estado-Maior, existem 4 coronéis alocados de Cuba, 6 tenentes-coronéis, 4 capitães de fragata, 25 oficiais subalternos, tá? E mais uma base iraniana instalada dentro do país, no estado de Anzoátegui, onde estão os especialistas em mísseis. E mísseis instalados que podem alcançar, por exemplo, o Brasil. Isso aí é fato, tá? Comprovado pela inteligência militar. Se não for fato, o Gerson vai me contradizer em seguida, tá? Porque ele deve ter também informações desse tipo. Então, as Farc, elas estão dentro desse movimento, elas estão inseridas dentro desse plano, e como todo mundo hoje já sabe, elas foram membros desde o início do Foro de São Paulo. Então, elas fazem parte desse plano arquitetado para tomar o poder na América Latina. Concordo com o Gerson que a sustentação econômica ela está bastante degradada, mas a situação militar e a situação das milícias, que são essas forças paralelas, inclusive grupos cubanos chamados de Vespas Negras, ou Avispas Negras, são grupos motorizados, deram um treinamento para essas milícias. Tá? É como se o PCC ou o Comando Vermelho tivessem sido cooptados por essas forças que estão lá dentro. Eu vejo uma dificuldade muito grande hoje de uma saída pacífica do governo atual sem uma eliminação do poder desses militares que estão lá dentro do comando das Forças Armadas na Venezuela. Eu acho que tem que haver uma saída política para que eles possam sair. Enquanto eles estiverem lá, eles vão procurar se sustentar da maneira que for. Então, não é só apertar economicamente a Venezuela, é buscar diplomaticamente uma saída, uma anistia, uma garantia para que esse pessoal saia sem derramamento de sangue lá na Venezuela. Os militares venezuelanos, eu entendo que, em parte, eles já estão começando a se rebelar contra essa situação, mas não sei que que tão estável é a cadeia de comando dos militares. E se não houver enfrentamento e eles dominando as milícias, eu acho que fica difícil a situação. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu tinha a falar sobre esse tema. Ok? Perfeito, Cristiano. Obrigado. Realmente é uma situação bem difícil, né? Porque, por um lado, você tem as forças militares venezuelanas apoiando o regime de Maduro, você tem as forças militares cubanas apoiando o regime, tem ainda apoio de milícias armadas, tem o narcotráfico também armado e, de certo modo, com funding, né, para poder sustentar por um tempo o regime. Por outro lado, você tem o povo desarmado sofrendo, morrendo. Você falou de derramamento de sangue, mas a gente tem que lembrar que o povo o sangue do povo está sendo derramado, né? Teve recentemente um levantamento que parece que num período de 1 ano, salvo engano, 8.000 pessoas foram executadas pelo Estado lá, executadas de forma fria. Então, realmente, é uma situação calamitosa, é uma situação humanitária trágica que realmente a gente fica vendo essa situação e pensando o que fazer, o que a gente pode fazer, né? O que o Brasil pode fazer, o que a comunidade europeia pode fazer, o que os Estados Unidos podem fazer. O Gerson já colocou o que eles vêm fazendo, né, com a pressão econômica e que vem surtindo efeito, né, vem gerando tensão, mas como o Cristiano também colocou por outro lado, a resistência armada do regime é muito forte, né, é muito sólida.
E daí, Gerson, eu vou passar a bola para você agora, para que você me diga qual seria aí o papel, a postura do Brasil aí sob uma ótica do liberalismo político, do conservadorismo político, não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos, né, que está aqui próximo e tem interesse na resolução desses conflitos e na estabilização da região, né? Porque, por tudo que vocês já me disseram, eu acho que a possibilidade da população derrubar o regime é muito pouca, né? Eu não sei se há chance da população derrubar o regime sem um apoio externo, que eu sei que já está tendo, mas com um apoio, com algo a mais, digamos assim, né? Então, eu passo aí a bola para você, Gerson. Me diga o que você pensa sobre isso. Então, esse algo a mais, né, que você se refere, eu entendi com uma pressão da expressão militar, né? Talvez o emprego militar. O Cristiano colocou sobre essa questão de equipamentos russos, principalmente na área de artilharia antiaérea, alguns mísseis baterias bastante sofisticadas até que estavam em utilização na Síria. Que a gente conhece alguma coisa do nível de estado da arte desse equipamento, mas eu posso dizer, Cristiano, quando você fez essa colocação, que no que diz respeito ao Brasil, nós não observamos nenhuma movimentação no campo militar, não é porque o Brasil não tenha condições de fazer uma mobilização ou uma movimentação estratégica de suas tropas para aquela região. Não é isso. É porque, simplesmente, essa ameaça do campo militar ela é praticamente inexistente. Eu explico por quê. Eu, aqui na minha casa, na Flórida, eu estou muito mais próximo do problema em Caracas do que o nosso centro estratégico brasileiro. A nossa ameaça maior que poderia acontecer na nossa área ali do estado de Roraima, em termos de concentração populacional ou de centros que fossem compensadores para ações militares, é muito pequeno, quando, na verdade, a parte mais adensada, como você bem sabe, é a fronteira com a Colômbia. Então, haja visto, inclusive, que hoje na Colômbia já tem mais de 1 milhão de venezuelanos que se refugiaram na Colômbia, e esse problema na Colômbia, ele de fato se transformou num problema bastante complexo. Para o Brasil, que tem mais ou menos, não chega a ter 1/3 do problema colombiano em termos de pessoas, de quantidade de pessoas movimentadas. Nós, hoje mesmo, o governo Bolsonaro ele falou sobre uma medida que foi editada ontem, mas que, na realidade, simplesmente ela aportou mais recursos, que acabaram, teoricamente, agora em março, os recursos acabaram, para aquela grande operação logística que o Exército está fazendo no estado de Roraima, mas que é uma operação basicamente de acolhimento de refugiados e que tem 3 componentes ali bastante difíceis, que é você fazer o controle físico da fronteira para que essas pessoas cheguem, seja feita uma triagem, depois elas têm que ser alojadas, alimentadas, tratadas de saúde, para depois algumas serem internalizadas. E por que eu falo algumas serem internalizadas? Porque a grande maioria dos venezuelanos que chegam em Roraima, eles não querem entrar para dentro entrar para dentro é um pleonasmo aí, né? Mas eles não querem ingressar para Manaus e de Manaus para São Paulo ou para os centros industriais do Brasil, como a gente pensa. A grande maioria dos que entram pela nossa fronteira de Roraima são uma parte da população muito sofrida, muito pobres, pessoas que querem estar ali recebendo ajuda humanitária, alimentação, saúde, vacinação, e gostariam de retornar para a Venezuela assim que for possível. Inclusive, alguns vão ao Brasil e voltam diariamente, alguns na semana vêm ao Brasil e retornam para a Venezuela. Então, quando nós observamos a situação dentro da perspectiva militar da Venezuela com a fronteira do Brasil,
a situação é muito mais crítica do ponto de vista militar, seria mais crítico com a Colômbia. Mas a própria Venezuela, ela não tem capacidade de se envolver numa ação militar, nem com o Brasil, nem com a Colômbia, até mesmo porque eles sabem que eles teriam que trabalhar em duas direções estratégicas diferentes, você teria que ter meios muito grandes para que você pudesse fazer esse tipo de confrontação. E, do ponto de vista militar, não existe compensação de você fazer esse investimento por uma razão muito simples. A situação interna venezuelana, ela não é vermelhos contra azuis, igual a gente poderia imaginar. Para que a gente possa entender, hoje, o Guaidó seria que nós estamos enaltecendo como um líder de oposição, mas essa oposição que o Guaidó faz, parafraseando aqui para a nossa situação nacional, na situação aí no Brasil, seria como se o Maduro fosse do PCdoB e o Guaidó fosse do PT. Não nós não temos uma oposição de direita, ou uma oposição conservadora, ou uma oposição liberal. Não é nada disso. Hoje, eu posso dizer com bastante propriedade, porque eu assisti o discurso na íntegra do Maduro, hoje, do Dia do Trabalho. Então, eles fizeram uma grande concentração em Caracas, muito grande, realmente, talvez tenha sido uma das maiores concentrações de celebração do Dia do Trabalho dos últimos anos. Foi feita toda uma movimentação até para poder fazer o contraponto do que aconteceu ontem. E esse discurso dele foi bastante interessante porque ele disse que, na análise da conjuntura que ele faz, ele observa que ele não pode permitir uma confrontação nem da Guarda Nacional Bolivariana, muito menos das Forças Armadas, contra os opositores, porque isso caracterizaria um fratricídio, uma situação de guerra civil que seria interessante para uma eventual intervenção militar de uma força de país. Então, ele sabe que ele tem que fazer a condução desse processo de uma forma que não dê possibilidade para uma narrativa que justifique o emprego bélico. A própria Rússia, ela mandou tropas, os chineses mandaram também alguns observadores, oficiais, mas esse movimento é um movimento mais midiático. Por que eu digo mais midiático? Porque a Rússia ela tem interesse de fomentar esse tipo de instabilidade próximo dos Estados Unidos como uma possibilidade de negociação na sua situação com a Ucrânia, por exemplo. Mas a Ucrânia acabou de eleger um presidente, vamos dizer assim, moderado. O problema da Rússia com a Ucrânia está muito mais tranquilo hoje, com esse presidente que foi eleito agora. A situação geopolítica na Europa, com os Estados Unidos, União Europeia, os gasodutos, que são os interesses da Rússia com a parte do leste europeu, e que, de alguma forma, poderia fazer com que a instabilidade na Venezuela pudesse ser algum tipo de calcanhar de Aquiles com os Estados Unidos, é muito pequena, porque, para que a gente tenha uma ideia, em 2018 agora, final de 2018, os Estados Unidos foram os principais compradores do óleo venezuelano. E em plena crise na Venezuela, crise política. Só com essa medida que foi tomada essa semana, hoje o Maduro anunciou, no meio do discurso dele, dizendo que convocou todas as organizações políticas do país para sábado e domingo agora, próximo sábado e próximo domingo, realizarem um grande debate para que eles possam corrigir rumos da revolução. Então, observem que ele mesmo já coloca para a população que ele admite que os objetivos da revolução estão comprometidos por causa da situação econômica. E ele demonstrou assim uma fraqueza grande nas palavras quando ele diz que existe na oposição um esforço de rachar o chavismo, ou seja, o que ele está querendo dizer é que a oposição a ele na Venezuela, na verdade, é uma oposição que quer convencer
a grande parte do Partido Socialista que dá sustentação a ele, de que ele não representa mais os ideais chavistas. Então, você observa que o que existe lá de oposição seria como se fosse assim, o sonho da perspectiva nossa de uma estabilidade política para a Venezuela, é uma negociação bastante complexa entre grupos socialistas e social-democratas, grupos de esquerda. Não existe, de fato, nenhum grupo nem liberal, nem conservador, nem o mais próximo que a gente poderia considerar. Tanto que hoje, no discurso dele, ele se referiu ao Brasil e ao próprio presidente Bolsonaro, mas ao governo brasileiro como um governo fascista, um governo de direita. Ele diz que há uma movimentação no entorno da direita contra os movimentos de esquerda. E ele, quando faz esse chamamento para sábado e domingo, ele chamou 3 grupos. Ele chamou o próprio partido dele de sustentação, ele chamou eles têm uma organização que ela abarca todos os movimentos sociais no país. Então, essa organização política ele convocou para estarem reunidos e convocou todos os governadores e prefeitos para estarem juntos, criando um novo plano para o país. Isso é óbvio que não vai ser resolvido nesse próximo sábado e domingo, mas já demonstra que ele sente que perde o controle paulatinamente da situação social, da crise social. No que diz respeito às Forças Armadas, que o Cristiano colocou, é importante a gente lembrar que o próprio Maduro hoje ele citou que somente capitães e tenentes participaram ontem daquela manifestação ao lado do Guaidó. Ele se referiu, inclusive, mais de uma vez ao fato de que aquela manifestação de ontem foi uma manifestação em que os militares que participaram dela foram ludibriados. Então, mas que serão todos presos e punidos hoje. Esse discurso dele é um discurso que tenta, ao mesmo tempo, falar para os oficiais mais jovens, que estão insatisfeitos. Tem quase 500 militares que já fugiram para a Colômbia e já se entregaram na Colômbia pedindo asilo. Existem militares hoje, ele citou no discurso dele, vários que procuraram as diversas embaixadas, inclusive a embaixada brasileira. Existem militares hoje que já começam dentro das suas unidades militares, a questionar o fato de você usar a Força Armada contra o próprio povo venezuelano. Então, por isso é que ele jamais vai conseguir se manter no poder se ele, de fato, empregar as Forças Armadas contra a população. Ele conhece isso, ele sabe que o nível de insatisfação hoje, dentro das Forças Armadas, é muito grande. Quando o Cristiano mencionou o capitão, o movimento do capitão Hugo Chávez, é importante a gente acompanhar que, nessa linha do tempo, ele simplesmente fez uma reestruturação completa nas Forças Armadas e nomeou generais, coronéis, generais, alinhados ideologicamente. Era interessante que só assumia comando na Venezuela quem a própria inteligência cubana desse o aval de que era alguém realmente leal. E esse tipo de procedimento ao longo de 10 anos fez com que ele tenha uma cúpula militar ideologicamente muito alinhada. E a insatisfação que se observa hoje é nos oficiais intermediários, oficiais superiores ali até major e oficiais intermediários, capitães e tenentes. E ele hoje, nas suas palavras, ele citou isso, que são os oficiais jovens que não estão entendendo o contexto do imperialismo americano, e ele jogou muito para a população o fato de que ele é cristão, de que ele reza e ora a Deus todos os dias, de que ele foi, segundo ele, palavras dele, que ele foi evangelizado ao cristianismo real pelo próprio Hugo Chávez. Então, ele joga também com esse lado de querer dizer para a população que ele é um representante também religioso e de que ele é um
um idealizador do bem-estar social da população, não só pelo viés socialista, mas também pelo viés humanitário. Então, você percebe que há, nas palavras dele, um esforço muito grande de passar para a opinião pública internacional a ideia de que a situação na Venezuela é uma situação política e que os atores que queiram resolver venham para a mesa de negociação querer fazer uma solução política, pela urna, pelos votos. O problema é que a situação dele está tão deteriorada que a oposição não aceita que ele participe de uma eleição. E eu ouso afirmar que, se houvesse uma eleição com o Maduro hoje, mesmo que fosse supervisionada, mesmo que fosse sem as urnas lá venezuelanas, que fosse com observadores internacionais, é possível que o Maduro fosse eleito. Isso é uma das coisas que a gente, às vezes, não percebe. Nós queremos que haja uma intervenção militar americana ou brasileira, mas existe uma grande parte da população que está, de fato, dando sustentação ao regime. Então, quando a gente vê no Brasil a fidelidade de vários petistas ao projeto, com tudo isso que aconteceu no Brasil esses últimos anos, e você fala assim, poxa, mas como é que pode? Quem de nós não tem um parente petista que você considera uma pessoa íntegra, que você considera uma pessoa honesta, e você fala, não é possível, como o Lobão diz, né? O Lobão fala que quem hoje em dia ainda apoia o PT ou está agindo de má fé ou tem algum tipo de deficiência mental. Mas, na verdade, nós temos muita gente hoje ainda apoiando o PT. O candidato do PT foi ao segundo turno na nossa última eleição, derrotando vários outros candidatos. Então, quando a gente olha a situação brasileira e a gente olha a situação venezuelana, a gente observa o seguinte, não é tão simples, porque a própria oposição ela não tem apoio popular. O que existe é uma população sofrendo economicamente, todos estão no mesmo barco da crise econômica, e por isso, se nós olharmos para a nossa situação brasileira, se nós tivermos um pouquinho de honestidade, nós vamos reconhecer que, se não houvesse a crise econômica, a Dilma não teria sofrido impeachment. E se a Dilma não tivesse sofrido impeachment, nós não teríamos o desdobramento das eleições que aconteceram, porque a Lava Jato já havia atingido no mensalão o próprio PT e o Lula se reelegeu. E o Lula, com todo o desdobramento da Lava Jato, ainda elegeu a Dilma. Essa força política que a gente observa, na Venezuela, é muito maior do que acontecia no Brasil. Só que, assim como no Brasil a crise fez a debacle petista, a crise econômica na Venezuela é que pode vir a fazer a debacle desse grupo do Maduro. A única coisa que você me provocou sobre uma perspectiva liberal e conservadora é que eu digo que o que nós podemos ver na Venezuela, caso o Guaidó assuma e convoque eleições, é uma reorganização de alguma coisa mais ou menos parecida com o que seria a social-democracia aqui no Brasil, ou alguma coisa mais ali entre o que seria nós, para o Brasil, um PSDB misturado ali com um PT e um PSOL. Isso é o máximo que pode emergir neste momento das forças que estão ali no parlamento. Então, não é uma coisa simples, o próprio governo americano sabe disso, sabe que existe uma massa da população manipulada muito ideologizada, e como o Cristiano falou, a presença militar cubana incomoda as Forças Armadas também venezuelanas, porque quem esteve envolvido diretamente ontem naquele movimento militar foram alguns oficiais que também integram o sistema de inteligência deles. Então, eu tive observando que trocou o comando da SEBIN ontem por causa do que aconteceu nas ruas, porque vários militares que mudaram de lado ontem para um lado, depois voltaram, esses militares estavam sendo monitorados por militares cubanos. E eles sabem disso, eles sabem que quando eles mudam de lado, eles imediatamente eles vão ser, as suas famílias estão sendo controladas,
sua atividade pessoal está sendo controlada. Então, é um sistema muito difícil das Forças Armadas mudarem de um lado para outro, porque a presença cubana é radicalmente decisiva. A segurança pessoal do Maduro é feita por cubanos. A inteligência e grande parte do Estado-Maior venezuelano tem uma ligação com os cubanos muito, muito, muito próxima. Então, aqui nos Estados Unidos se diz o seguinte, quando alguém pergunta assim, poxa, mas nós não, vocês não vão fazer uma intervenção militar? Ele falou assim, olha, pode ser feita uma intervenção militar caso a intervenção que já existe hoje na Venezuela pelos cubanos ganhe proporções com russos e, eventualmente, chineses. O que eu acredito que não deva acontecer por causa dessas outras componentes que eu falei. Hoje, Cuba depende do petróleo venezuelano. Esse petróleo venezuelano está cada vez mais difícil e mais escasso. A Petrocaribe, que fazia toda uma jogada de petróleo subsidiado para vários países do Caribe e da América Central, ela já não tem perna para fazer isso, não tem perna para colocar petróleo em Cuba mais de uma forma subsidiada, como acontecia antes. Então, hoje, na verdade, Cuba não tem perna também para poder sustentar essa situação aqui na Venezuela, porque grande parte da situação econômica em Cuba hoje, da crise econômica em Cuba hoje, só se agrava quando o petróleo da Venezuela não pode ser comercializado livremente. Perfeito, professor. Muito boa a explanação, hein? Muito boa mesmo. Só um detalhe, talvez eu não tenha me expressado corretamente. O que eu quis dizer quando eu falei da perspectiva liberal, do liberalismo político, sobre a perspectiva ótica do liberalismo político e do conservadorismo político, era qual deveria ser a postura de Brasil, Estados Unidos, frente à situação lá. Mas você falou muito bem e já acabou também respondendo, né? E quanto ao algo mais, na verdade, foi uma provocação. Eu já queria que você, e foi direcionado justamente a você, que é o nosso coronel, justamente eu joguei a bola para você, porque quando a gente fala, geralmente, quem não conhece, né, os militares, acha que todo militar quer guerra, né? E não é bem assim. Então foi realmente uma provocação que eu joguei para você. Porque sob A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Porém, é uma adversativa aqui que na nossa canção do Exército a gente coloca: se a pátria amada for um dia ultrajada, aí sim, lutaremos e lutaremos sem temor. Então, na verdade, a guerra ela é extremamente perniciosa para uma nação, não só na questão das vidas que se perdem, mas também do esforço econômico. O Brasil hoje está numa situação em que nós estamos todos focados com a questão da reforma da Previdência, das mudanças econômicas que estão acontecendo no país, e um esforço de guerra é impensável nesse momento para a gente. E mais do que isso, como eu coloquei, o militar ele não olha a parte bélica isolada das demais expressões. Então, não existe hoje possibilidade de uma intervenção militar brasileira no problema venezuelano por causa das expressões políticas, econômicas, psicossociais, que formam um quadro que não justifica uma intervenção militar. Perfeito. E com minha veia conservadora, eu também acho que, estou com vocês, eu acho que a prudência nessa hora ela é fundamental, nós devemos ser realmente prudentes, e minha veia liberal também me impede de imaginar que nós devamos iniciar a agressão contra qualquer indivíduo, então, enquanto nação, também não devemos iniciar uma interferência militar contra um país vizinho, a não ser que nós sejamos atacados antes, como você bem colocou, né? E eu vou pedir aqui, eu acho que a gente já tratou dos temas de maneira brilhante pelos dois convidados aí, e eu queria que vocês trouxessem aí as suas considerações finais. Vou começar com o Cristiano. Cristiano, pode falar aí, e se possível, tanto para o Cristiano quanto para o Gerson, se quiserem, né? Se possível não, na verdade é uma sugestão, se quiserem, vamos dizer assim, fazer um exercício de previsão aí, o que vocês acham, como, se vocês quiserem dar um pitaco de como vocês acham que essa situação vai terminar, podem falar também.
Não precisa também, se não acharem que não sabe, não deve, também fique à vontade, tá bom? Suas considerações finais aí, por favor, Cristiano. Eu concordo integralmente com o Gerson também de que a intervenção militar, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja da Colômbia, é uma carta fora do baralho. Todos sairemos perdendo dessa maneira. Se eu pudesse dar um conselho tanto para as Forças Armadas quanto para os políticos venezuelanos, seria buscar uma saída honrada da situação, permitindo que o governo atual tivesse uma garantia de não sofrer sanções, nem diretamente os membros do governo, nem os assessores militares estrangeiros. O problema vai ser uma violência remanescente que vai ficar no país por causa das milícias que estão armadas e instaladas, vão ter crime organizado e um crescimento do narcotráfico. Então, a segunda consequência disso, a segunda forma de lutar, é reforçando o combate ao crime organizado em nossos países, que vai recrudescer com a extinção do governo venezuelano. Hoje já tem muito apoio dessa parte do narcotráfico lá, e isso vai ser um problema cada vez maior, regional. Colômbia, Brasil, incluídos nessa rota do tráfico. E no aparecimento dessas milícias armadas e um poder cada vez maior do crime organizado. Essa função de inteligência e combate ao crime vai ser essencial na época, ou seja, na era pós-socialismo bolivariano na Venezuela. Tá? Mas concordo que o único caminho para a coisa sair, para o governo cair, buscar uma alternativa que seja, eu não concordo muito com o Gerson, só quando ele fala que é o PSOL e o PT. Eu acho que é o PDT com o PT e com o PSDB que estão se degladiando agora. Mas realmente eu concordo também que não existe uma mentalidade conservadora. Não são 20 anos de ditadura, não. São muitos mais de doutrinação nas escolas, nas entidades de classe e tudo isso. Tá? O clima nas Forças Armadas das pessoas com quem eu tenho contato ela mudou também nesse tempo, mas também a mentalidade de todo mundo. Mas esse petismo, como ele menciona, é uma coisa muito antiga lá. É uma força política ativa, não vai cair à toa. Então, meu resumo seria esse: vamos buscar uma saída pacífica com uma eleição livre e a saída dos conselheiros estrangeiros. Aí o país vai poder respirar um pouco para encontrar seu próprio caminho. Eram essas as observações. Perfeito, Cristiano. Obrigado. Gerson, está contigo. Eu torço muito para que nas próximas semanas haja uma articulação entre o governo do Maduro e alguns interlocutores da própria oposição, porque o que a gente observa é que o próprio governo americano ele foi tomando algumas medidas nas últimas semanas para fortalecer politicamente e até economicamente, com essas medidas que eu mencionei aí na área do petróleo. Eu até li aqui agora que no final de 2018, a Venezuela exportou 500 mil de barris por dia para os Estados Unidos. E 3/4 das receitas de petróleo da Venezuela tiveram origem em clientes norte-americanos. Então, vocês imaginam o que está sendo essa medida que foi tomada na semana passada aqui, de simplesmente congelar todo o recurso financeiro advindo do petróleo aqui nos Estados Unidos, de forma que isso só fique disponível num fundo para um eventual governo Guaidó. Isso tem um impacto muito grande. A gente observa que essa rodada, que eu vou até dizer o nome que o Maduro falou hoje no discurso do 1º de maio, ele chamou de Jornada de Consulta para Câmbios e Retificações no Governo. Então, você observa que ele acusou o golpe. Eu creio que no discurso que ele fez hoje, apesar dele ter tentado passar uma ideia de que ele riu até dos Estados Unidos, dizendo que os secretários norte-americanos que falaram que ele já estava no avião indo para Cuba ontem e que o governo russo é que botou ele para fora do avião, dizendo não saia do seu país. Ele riu disso, falou que isso tudo foi falacioso,
e que ele fez um pronunciamento ontem à noite, que eu também ouvi, depois ouvi o discurso dele hoje, e a gente observa que, apesar daquela ideia de que está tudo bem, que está tudo sob controle, o finalzinho do discurso dele deu a entender de que ele acusou o golpe no aspecto que está mais evidente. A população começa a se cansar da crise econômica e ele perde sustentação em vários setores. Há alguns interlocutores, inclusive, da Assembleia Nacional Constituinte, que, segundo ele, ela passa a fazer às vezes da Assembleia Nacional, ou seja, já existem interlocutores políticos dos dois grupos que estão conversando, e eu creio que nas próximas semanas a gente vai observar a evolução desse quadro para alguma coisa mais gradativa. Esse conselho que o Cristiano deu para os oficiais das Forças Armadas venezuelanas, né, de que busquem uma saída honrosa para essa situação, eu tenho certeza que isso está sendo buscado, tanto pelo governo brasileiro também. O Grupo de Lima já se reuniu, também tem sido feitos esforços para que o próprio governo Maduro perceba que a saída é política. Ele não tem uma saída nem militar e nem tem uma saída tentando buscar um apoio da Rússia ou um apoio da China, porque tanto Rússia quanto China também fazem parte de toda uma teia econômica da qual as empresas americanas também fazem parte. Então, eu reitero, a componente mais importante dessa situação hoje, ou as duas componentes, são as componentes econômica e a componente política. Como você, Guilherme, colocou, acho muito bem, tudo que aconteceu na Venezuela, seja a ascensão do Chávez, seja agora essa crise que está acontecendo, elas rodaram ao redor do petróleo. Então, eu acho que o petróleo é a chave da gente entender o que vai acontecer nas próximas semanas, e eu creio, sim, numa saída negociada no campo político entre os próprios venezuelanos e entre os grupos venezuelanos que querem um futuro para o país deles. A comunidade aqui na Flórida é muito forte, a comunidade venezuelana. Eu vi a mobilização ontem e hoje, mas a gente observa que eles estão cansados dessa situação e eles querem também uma saída que possibilite com que os negócios que eles tinham, muita gente aqui trabalhando de Uber aqui na Flórida que tinha negócios fantásticos, empresários de classe média alta, que estão aqui na Flórida hoje sobrevivendo. Então, o meu desejo realmente é que o povo venezuelano consiga achar um caminho como nós no Brasil também achamos. Muita gente imaginava que a eleição do Bolsonaro ou que essa alternância de poder não aconteceria agora em 2018 e ela aconteceu. E, da mesma forma, nós temos que acreditar que a Venezuela vai encontrar, junto com as suas lideranças políticas, uma solução pacífica, né, com o menor desgaste para a sua população. Perfeito, Gerson. Bom, a gente fica aí, então, na torcida para que essa situação se resolva o mais rápido possível, né, para tentar amenizar aí o sofrimento do povo venezuelano e que se resolva politicamente, sem mais derramamento de sangue, né, que a diplomacia prevaleça e o bom senso, né. Bom, antes de a gente terminar, vou só deixar aqui os nossos endereços aí nas mídias sociais, nosso Facebook, @Movimento Margarete 30, nosso Twitter, @Margarete30, _M30, e nosso canal aqui no YouTube, M30 TV. Agradeço imensamente, Gerson, que lá da Flórida se dispôs aí a nos acompanhar nesse bate-papo. Foi muito proveitoso. Você realmente sempre agrega muito valor aqui no nosso Hangout. Muito obrigado, tá? Boa noite para você aí. Boa noite. Foi uma satisfação e, principalmente, ouvir aqui um pouquinho o Cristiano, que é um dos filiados novos. Eu e ele já nos conhecíamos das redes sociais, mas eu nunca assim face a face. Então, para mim, foi um grande privilégio, uma honra mesmo, poder estar bebendo um pouquinho do conhecimento do Cristiano. Perfeito.
Então, estendendo aí o que o Gerson falou, Cristiano, muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu espero que você possa nos dar o privilégio de voltar mais vezes, tá? Muito obrigado pelos ensinamentos aí, pelas informações. Foi tudo muito proveitoso. Eu acho que quem assistiu o Hangout vai aprender muito, tá? E vai conseguir ter uma visão mais ampla e apropriada da situação. Muito obrigado. Tá? Quem agradece e quem está honrado sou eu. Tá? Eu realmente me sinto muito honrado. Agradeço o convite feito. E se o espaço houver, eu volto sim. E volto para estar com gente tão ilustre. Para mim, eu reitero aquilo que o Gerson falou e que você falou, conhecê-los pessoalmente, conhecer e trocar ideias ao vivo é muito bom. Tá? Foi realmente muito bonito. Fico feliz de ter participado. E prometo que da próxima vez eu não vou falar tanto logo no início, não, tá? Então tá bom, pessoal. Obrigado. E obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Gerson. Boa noite para vocês aí. Um abraço. Tchau.